Salve, salve nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu vou pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois do desgaste da viagem do Rio de Janeiro até Quito e de um bom descanso na segunda-feira, o elenco do Flamengo fez ontem, segunda-feira, na parte da tarde, no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, a sua última atividade em preparação para a partida de logo mais contra a LDU pela rodada 3 da Libertadores em sua fase de grupos. Expectativa pela escalação que Felipe Luiz colocará em campo, pelas ausências de Alan, de Dela Cruz e também de Alexandro, que nem viajaram com a delegação. Felipe Luiz relacionou para a viagem de Quito 5 zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, João Vitor e Cleiton. Será que o nosso treinador planeja entrar com 3 zagueiros? Opine aí, deixe o seu comentário no vídeo. Felipe Luiz deverá decidir a escalação somente na manhã de hoje, né? Após uma avaliação juntamente com a comissão técnica. Ele, antes da partida, ele mostra o vídeo e na hora que ele mostra o vídeo falando sobre o adversário, é que ele define o time que vai a campo. A comissão técnica e o departamento médico do Flamengo levaram para Quito, no Equador, aparelhos de ponta para medir o desgaste dos atletas e, com isso, definir quem pode ser preservado do jogo contra a LDU. Pela Libertadores, hoje, terça-feira, na altitude de 2.850 metros de Quito. O técnico Felipe Luiz deve confirmar o time que vai a campo hoje contra a LDU apenas horas antes da partida, depois da apresentação do vídeo, para que o desgaste da atividade de ontem, segunda-feira, também seja levada em conta. Sabe-se que o meia Arrascaeta é um dos atletas que reagem muito mal à altitude. Portanto, torna-se sim um dos candidatos a ser poupado no time do Flamengo. A partida de hoje em Quito será a 7ª na história do Flamengo, na história do Flamengo contra rivais equatorianos, né? O retrospecto é desfavorável. São 4 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória do Flamengo. Essa vitória simplesmente contra a própria LDU por 3-2 em 2021 pela fase de grupo da Libertadores. A última vez que o Flamengo atuou em Quito foi em 2023, na derrota para o Alcas por 2-1, sob o comando de Vitor Pereira. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Peraí, pessoal, deixa eu ver aqui o que é que a gente vai trazer. Bom, vamos lá. Do ponto de vista da classificação, o único resultado que não serve para o Flamengo é a derrota hoje, pois, caso aconteça, o Flamengo fica a 4 pontos do time equatoriano, tendo apenas o confronto direto para disputar com eles, precisando ainda de um tropeço dos equatorianos. O empate é favorável, pois a distância entre os times continua de 1 ponto, tendo ainda o Flamengo um confronto direto contra a LDU no Maracanã, nas 2 últimas rodadas dessa fase. A vitória é o melhor cenário, para o Flamengo hoje à noite lá em Quito. Por quê? Porque o Flamengo troca de posição com a LDU, né? A LDU está em primeiro, o Flamengo tira a LDU da fase de classificação e entra nessa fase de classificação independente do resultado do Central Córdoba, que joga com o Deportivo Táchira na quinta-feira
lá na Argentina. Como é de praxe em jogos da Libertadores da América, as diretorias de LDU e Flamengo se reuniram ontem em restaurante da cidade, confraternizaram, trocaram souvenirs, incluindo camisas oficiais dos dois clubes. Definida pela Comissão de Arbitragem da Conmebol, a equipe de arbitragem que comandará LDU e Flamengo, toda do Paraguai, hoje às 19 horas em Quito. O árbitro é Derlis Lopes, do Paraguai, assistido na bandeira 1 por Milcia de Saldivar, também do Paraguai, na bandeira 2, Nádia Weiler, também do Paraguai, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Juan Lara, também do Paraguai. A transmissão da partida será exclusiva em TV fechada pela ESPN e no streaming pela Disney Plus. A narração na ESPN será de Vinícius Moura, com comentários de Paulo Calçade e também do ex-jogador rubro-negro Zinho. Os prováveis times para logo mais de Flamengo e LDU pela Libertadores da América são os seguintes. A LDU deve vir a campo com Gonzalo Valle, Daniel de la Cruz, Ricardo Ade, Gianfranco Haddad e Leonel Quinones, Carlos Guezo, Gabriel Villamil e Alexandre Alvarado. No ataque, Brian Ramírez, que é o grande nome da LDU, Lisandro Alzugaray e Alex Arce, que também tem muito nome jogando no ataque do time equatoriano. O provável Flamengo, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Ayrton Lucas ou Varela, Pulgar, Gerson e Arrascaeta ou Luiz Araújo, Plata, Michael ou Cebolinha e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo para enfrentar a LDU mais tarde, né, às 19 horas em Quito, no Equador. Bom, agora vamos a outras notícias do Mengão. Mais uma conquista para a maior atleta olímpica do Brasil de todos os tempos. Ontem, segunda-feira, a ginasta rubro-negra Rebeca Andrade ganhou o prêmio Laureus da categoria Melhor Retorno do Ano, se tornando a primeira atleta brasileira a conquistar o Oscar do esporte, que neste ano completou a 25ª edição. A cerimônia de premiação aconteceu na cidade de Madrid, na Espanha, e contou com a presença de várias celebridades do mundo esportivo. Parabéns aí para a nossa ginasta rubro-negra Rebeca Andrade. Falando em Libertadores, não nos custa lembrar do top 5 dos maiores artilheiros do Flamengo na competição em todos os tempos. Sabe quais são os top 5 do Flamengo em artilharia na Libertadores? Em primeiro, Gabriel Barbosa, 30 gols. Em segundo, Pedro, 24. Em terceiro, Bruno Henrique, 19. Em quarto, Zico, 16. E em quinto, Everton Ribeiro, 11 gols marcados. Sobre o público presente no estádio do Corinthians, sempre cheio em relação ao público não presente no Maracanã, sempre vazio em jogos do Flamengo nessa temporada, pesquisa comparando os preços ingressos nos dois locais semelhantes mostra um acréscimo de 100% de diferença do valor do cobrado na Neoquímica Arena do Corinthians para o valor cobrado no Maracanã. Então, aí está sim o resultado, por que no Corinthians sempre está cheio e do Flamengo ainda não conseguiu lotar o estádio nesse ano de 2025. Abre o olho, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Após o falecimento do Papa Francisco, nas primeiras horas da segunda-feira, o Flamengo emitiu um comunicado oficial sobre o passamento do Papa Francisco, cujo teor dizia o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, líder espiritual admirado pela sua simplicidade, empatia e defesa dos mais humildes. Deixa um legado de fé, compaixão e humanidade que transcende fronteiras. Nossos sentimentos a todos que se inspiravam em sua mensagem de paz. E aqui, pessoalmente, eu deixo também meu sentimento ao Papa Francisco, que tão bem soube demonstrar o que pensava Jesus
e que pensava também São Francisco de Assis, do qual ele herdou o nome. Então, beijo para você, Papa Francisco, descanse em paz. Domingo próximo, dia 27, é dia de dose dupla do Flamengo em 2 esportes distintos. Às 11 horas da manhã do domingo, o Flamengo enfrenta o Caxias no Tijuca Tênis Clube pelo jogo 2 das oitavas de final do NBB 2024-2025. O jogo 1 é amanhã contra o Caxias, lá em Caxias do Sul. E no domingo também, às 16 horas, Flamengo e Corinthians, Maracanã, jogam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, começou ontem, segunda-feira, o principal torneio da natação brasileira, que vai ser realizado até o dia 26 de abril no Parque Aquático Fadel, na sede do Flamengo, na Gávea. Será o palco de disputa do troféu Maria Lenk 2025. O evento reúne a elite da natação nacional e conta também com atletas internacionais da Bolívia, da Colômbia, do Uruguai e também da Turquia. A competição do troféu Maria Lenk servirá como seletivo para os principais compromissos internacionais da temporada, como o Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos, Pan Júnior, Mundial Júnior e os torneios sul-americanos. Então o Flamengo está sediando o principal torneio de natação do Brasil, que é o troféu Maria Lenk. Dias depois da torcida do Botafogo da Paraíba protestar nas redes sociais e com pichações nos muros do CT do clube por conta dos altos valores cobrados pelos ingressos na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil, a diretoria do time paraibano resolveu vender o mando de campo da partida para São Luís, no Maranhão. Especula-se que a operação gira em torno de 6 milhões de reais na proposta. O Flamengo jogará nada mais do que nunca com a torcida sempre a seu favor. O Castelão vai estar lotado de rubro-negros no dia 1º de maio, dia do trabalho, feriado nacional, às 20 horas, com transmissão da Amazon Prime em exclusividade. O Flamengo Sub-20, atual 5º colocado do Campeonato Brasileiro da categoria, a 3 pontos do líder Juventude, volta a jogar na competição amanhã, quarta-feira, dia 23, às 15 horas, contra o Grêmio no CT Hélio Dourado, em Porto Alegre. A partida ainda não tem transmissão confirmada pela TV. Com informação do jornalista Vender Casagrande, o time turco, ao qual está cedido, o meio-campo Vitor Hugo não exercerá a opção de compra e o atleta voltará ao Flamengo em 30 de junho de 2025. Porém, o técnico Felipe Luiz, sua comissão técnica e a diretoria decidiram que não vão utilizar Vitor Hugo dessa forma. A ideia do rubro-negro é conseguir um novo empréstimo para o jovem de 20 anos. Bom, meus amigos, essas são as notícias do Flamengo nessa terça-feira. A gente torce muito para que o Flamengo hoje, diante da LDU, pelo menos consiga um empate. O objetivo é vencer, porém a gente sabe das dificuldades que acontecem jogando na altitude, mesmo essa altitude de 2.850 metros, mas o importante é que o Flamengo faça um bom jogo, tenha uma boa performance e que dessa performance saia um resultado positivo para que a gente consiga levar essa decisão da nossa vaga para as oitavas de final da Libertadores, jogando em casa no Maracanã nas 2 últimas partidas. É o que a gente deseja, tomara que aconteça, tomara que o Mengão tenha bom êxito jogando lá em Quito, no Equador, hoje contra a LDU. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.